Você pensaria que um avião movido por uma hélice jamais seria a escolha ideal para enfrentar um grupo terrorista equipado com drones, explosivos improvisados e armamento capturado de exércitos inteiros, certo? Afinal, em uma época dominada por caças supersônicos, mísseis de longo alcance e satélites militares, investir milhões de dólares em uma aeronave que parece saída de outra geração parece um enorme passo para trás. Mas então surge um detalhe que muda completamente essa história. Um pequeno país africano decidiu gastar cerca de 82 milhões de dólares para adquirir apenas 4 aeronaves. 4 aviões para proteger centenas de quilômetros de fronteiras, enfrentar uma ameaça que cresce há anos e tentar mudar o rumo de uma guerra silenciosa. Parece pouco, até você perceber que esses aviões foram projetados justamente para vencer o tipo de conflito em que os caças modernos costumam fracassar. Mas como uma aeronave brasileira se tornou uma das armas mais desejadas contra o terrorismo? Por que um turbohélice pode ser mais eficiente do que um caça a jato? Onde está o segredo que transformou esse avião em referência mundial? Quando governos começaram a trocar velocidade por inteligência operacional? E por que tantos países estão seguindo exatamente o mesmo caminho? Não é o que você pensa. Mas antes de continuar, quero conhecer quem está assistindo. Me conta aqui nos comentários. Qual é o seu nome? De que cidade e estado você está assistindo? E uma curiosidade. Você já viu um super tucano voando de perto ou só conhece essa aeronave pelos vídeos? Vou adorar ler as respostas. Para entender essa decisão, precisamos voltar alguns anos e olhar para um dos lugares mais instáveis da África Ocidental. Durante muito tempo, o Togo permaneceu relativamente distante dos grandes conflitos que devastavam a região do Sahel. Enquanto países como Mali, Burkina Faso e Níger enfrentavam sucessivas crises políticas, golpes militares e o avanço constante de grupos extremistas, o território togolês parecia protegido por uma combinação de geografia e estabilidade institucional. Essa percepção começou a mudar rapidamente. Um dos grupos mais perigosos da região, o Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, conhecido pela sigla JANIM, afiliado à Al-Qaeda, passou a expandir suas operações para além das fronteiras tradicionais. Aproveitando áreas de mata fechada, savanas extensas e fronteiras extremamente difíceis de controlar, seus combatentes começaram a realizar ataques rápidos, emboscadas e infiltrações cada vez mais profundas em direção ao norte do Togo. O problema era que esse não era um inimigo convencional. Não havia grandes bases militares para bombardear, nem colunas de tanques avançando por estradas abertas. Os combatentes se misturavam à vegetação, atravessavam fronteiras em motocicletas, utilizavam drones improvisados para reconhecimento e exploravam cada limitação das forças de segurança locais. Entre janeiro e julho de 2025, mais de 60 pessoas morreram em 15 ataques registrados no norte do país. 54 eram civis. 8 eram soldados. Embora esses números pareçam pequenos quando comparados a grandes guerras, eles revelavam uma tendência extremamente preocupante. Cada ataque demonstrava que o grupo estava conseguindo operar cada vez mais longe de suas áreas tradicionais de atuação. O governo togolês tentou reforçar patrulhas terrestres, ampliar postos militares e aumentar operações de vigilância. Porém, havia um problema. Patrulhar centenas de quilômetros de fronteira exigia enormes recursos humanos. Deslocar tropas por estradas precárias consumia horas. Muitas vezes, quando os militares chegavam ao local de um ataque, os terroristas já haviam desaparecido. Você pensaria que bastaria comprar alguns caças modernos para resolver essa situação, certo? Mas não é o que você pensa. Caças supersônicos foram projetados para outro tipo de guerra. Eles voam extremamente rápido, consomem muito combustível, exigem pistas bem preparadas e têm custos operacionais elevados.
Quando o alvo é uma pequena caminhonete escondida entre árvores ou um grupo de combatentes espalhado por quilômetros de vegetação, velocidade pode se transformar em desvantagem. Outras alternativas também apresentavam limitações. Helicópteros oferecem excelente capacidade de observação, mas possuem alcance menor, exigem manutenção constante e ficam mais vulneráveis ao fogo vindo do solo durante operações prolongadas. Drones armados surgiam como uma opção interessante, porém dependem de infraestrutura tecnológica sofisticada, enlaces de comunicação confiáveis e operadores altamente treinados. Mas antes de continuar, me conta nos comentários. Você acredita que um avião com hélice ainda pode ser mais eficiente do que um caça moderno em uma guerra contra grupos terroristas? Deixa aí embaixo. Foi justamente nesse momento que os planejadores militares começaram a procurar uma solução aparentemente impossível. Eles precisavam de uma aeronave capaz de permanecer várias horas sobre a área de combate, operar em pistas simples próximas da fronteira, transportar armamentos variados, identificar alvos escondidos entre árvores, suportar disparos de armas leves e ainda apresentar custos muito menores do que os de um caça convencional. Parece uma lista de exigências incompatíveis. Sem pressão, né? Mas havia um detalhe que poucos observavam. Enquanto diversos países continuavam apostando em plataformas cada vez mais sofisticadas, uma aeronave desenvolvida no Brasil já acumulava milhares de horas de combate em diferentes continentes. Lembra quando eu mencionei que 4 aviões pareciam insuficientes? Voltando para essa pergunta, é justamente a forma como eles operam que faz toda a diferença. E é aí que começa a parte mais surpreendente dessa história. Porque o segredo do Super Tucano nunca foi voar mais rápido do que seus concorrentes. Na verdade, foi exatamente o contrário.